Ter um relacionamento mais próximo com Deus está entre as suas metas para este ano de 2025? Às vezes a gente está tão focado nos bens materiais que desejamos adquirir e no sucesso profissional que queremos alcançar. E a gente esquece do principal em nossas vidas, que é a presença de Deus. Hoje a nossa entrevista é com a mentora Daiane Sene, que vem realizando um trabalho de conexão entre mulheres que buscam melhorar a sua espiritualidade. Acompanhe. E a gente vive tempos de reconexão. Você já parou para pensar quantas pessoas ao seu redor têm buscado as energias que movem a nossa vida? Através das igrejas, através da espiritualidade, enfim, através de viver uma vida mais plena, mais leve, com mais carinho pela família, com mais respeito pelo próximo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Está aqui comigo a Daiane Sene, que faz um trabalho excepcional aí nas redes sociais, faz um trabalho com mulheres, justamente para te deixar fortalecida. Porque muitas vezes o instrumento da casa, que é a mulher, está enfraquecido e destrói casamento. Os filhos acabam crescendo sem muito preparo para enfrentar os desafios da vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem-vinda, Daiane. Obrigada, Sandra. É uma alegria imensa estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Pois é, Daiane, você é mentora e trabalha com mulheres. Vamos falar um pouquinho de como tudo isso começou? Claro. Então, sim, hoje eu trabalho com mulheres. Foi um chamado realmente de Deus para que eu possa iluminar mulheres. Isso começou há 6 anos atrás, em 2019. E desde lá, então, eu tenho tido cada vez mais conexão com Deus, né? Então, acho que o marco maior foi a questão do Café com Fé, né? Que ele existe há 3 anos. Ele realmente nasceu de um ritual meu, onde eu precisava me desacelerar, né? Então, para ter um tempo realmente com Deus, de qualidade, iniciar o meu dia de forma mais calma. E eu criei o ritual do Café com Fé para realmente tentar instigar outras mulheres, né, a terem o seu tempo de calma. Porque como você falou, né, nós temos um papel muito importante na nossa casa, mas muitas vezes a gente assume um papel que não é nosso. Então, o grande entendimento que nós precisamos ter é que a mulher precisa resgatar a sua verdadeira identidade, né? Que é a sua essência, que é a sua luz única, a nossa luz única que cada uma de nós tem. No decorrer aí dos anos e a evolução que o mundo vem passando, a gente pode ver nitidamente dentro das nossas casas, eu digo das nossas mães, das nossas avós, que elas tinham aquele papel de cuidar da casa, esperar o marido chegar, educar os filhos, existia um ambiente todo preparado. Hoje, com a revolução industrial que a gente passou e os acontecimentos do mundo, a mulher saiu para o mercado de trabalho. E nem sempre o marido chega a encontrar ela e nem sempre os filhos têm a mãe ali para dar aquele suporte. A gente consegue, de uma forma, resgatar tudo isso? Com toda certeza. A partir do momento que a mulher entende a verdadeira identidade dela, mas que também o homem assuma o total papel dele dentro da casa, dentro da sociedade, é totalmente possível que ela resgate realmente esse lugar, que é o nosso lugar, né? Como mulheres dentro da nossa casa. E qual é realmente o papel do homem e o papel da mulher? Porque às vezes existe aí também uma confusão, né? Porque muitas mulheres são mães e pais dentro de casa. O que acontece? A gente vê muito que os homens se perderam no meio do caminho, né? Então a gente vê muitas mulheres fortes e homens enfraquecidos, né? Muitas vezes por conta da mulher ter que dar conta de tudo, de ser pai, de ser mãe, de ter que trabalhar fora, cuidar da casa, né? Então vai criando uma robustez, uma masculinidade que a gente chama, e vai assumindo esse papel masculino, né? Só que quanto mais esse papel masculino ele fica fortalecido na mulher, mais o homem enfraquecido fica. Então, o homem é o sacerdote da casa, né? Ele é o provedor da casa, o que mantém a nossa casa em segurança. E a mulher nutre, né? O papel da mulher é nutrir a casa. Pois é, e qual é o papel dos filhos? O papel dos filhos, obedecer e honrar seus pais. E por que é tão difícil hoje as famílias viverem dentro desses preceitos? O que acontece? Ao meu ver, né? Eu tenho um filho de 7 anos, então eu acho que os princípios e os valores estão muito fora, né, do que deveria ser. Então, nós, na nossa casa, a gente honra muito os princípios e os valores
para o Luca, né, que é o nosso filho, para que realmente ele compreenda o papel dele dentro da casa, o papel dele na escola, o papel dele na sociedade, nos lugares onde a gente vai, né? Então é muito importante que os pais tenham princípios e valores estabelecidos, né, que a casa, a família, o casal seja guiado, né, por esses princípios. Aonde entra a espiritualidade no fortalecimento de um lar? Por exemplo, Erechim, eu vejo um movimento muito bonito se formando aí através dos legendários e também das ladies que a gente está conhecendo agora. É justamente para resgatar esse valor familiar, esse respeito e principalmente essa conexão com Deus? Com certeza. A espiritualidade é a nossa vida com Deus, né? Então, nós somos guiados pela espiritualidade. E eu costumo dizer que quando a gente está com a espiritualidade em ordem, né, conectados com Deus, que a espiritualidade é a nossa conexão, né, o nosso coração conectados a Deus diretamente, né? É muito mais fácil a gente equilibrar todos os papéis e todas as áreas da nossa vida também, né? Então, a espiritualidade, como a mentalidade e as questões das emoções também, elas são um conjunto e elas precisam estar em ordem, né? Pois é, esse trabalho que é realizado aí com as mulheres através das ladies, que são mulheres de legendários, enquanto os homens sobem a montanha, as mulheres elas ficam numa espécie de meditação, de preparação para receber um novo homem? É isso mesmo, Sandra. Enquanto os homens estão na montanha, então são 72 horas, as mulheres têm uma programação específica para elas em todos esses dias. Então, a gente tem um guia de oração, que a gente fica intercedendo pelos homens que estão na montanha. Eu costumo brincar que eles estão na montanha lá e a nossa montanha aqui é a oração, né? Então, tem toda uma programação específica para elas. Na sexta-feira tem o encontro das ladies, no sábado tem o chá, né, o famoso chá das ladies, que no último agora nós tivemos com 260 mulheres, né? Então, recebendo ali, sendo guiadas pelo Espírito Santo, sendo guiadas por Deus, para que possa realmente entender o seu papel como lady, como esposa, como mãe, como empresária, né? Então, entender que a gente consegue sim equilibrar todos os papéis se a espiritualidade, se a nossa convivência, a nossa intimidade com Deus estiver também alinhada. Pois é, Daiane, as mulheres elas passam por esse período aí de 3 dias, porém a nossa vida ela é norteada de desafios, desde o momento que a gente acorda e inclusive quando estamos dormindo, porque é aí que os espíritos obsessores muitas vezes se utilizam do nosso corpo, da nossa matéria, da nossa mente. Qual o papel da Bíblia de estar lendo, de estar focando nessa energia de luz aí diariamente, não somente em um período? Então, a Bíblia é nosso manual de instrução, né? Eu costumo dizer que quem não conhece a Bíblia, que comece pelo livro de Provérbios, né? Sim. Ele é um livro que realmente é um manual, que ali a gente consegue despertar e entender realmente o nosso papel, né? Cuidar da nossa mente, das nossas emoções, enfim. Então, o inimigo, a gente fala que está sempre à espreita, né? Uhum. Então, está sempre querendo atacar e principalmente a nossa mente. Então, por exemplo, o meu papel com as mulheres, a questão de iluminar, é renovar a mente delas, né? Então, a palavra que eu caminho em cima, Romanos 12:2, que é realmente não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se através da renovação da sua mente, né? Para que possam experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que acontece? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço a minha mente e eu estou alinhada à palavra de Deus, né? A Bíblia, e a minha conexão espiritualmente com Deus, mais eu consigo estar sensível quando tem um ataque de um inimigo, por exemplo, né? Através dos nossos sonhos ou através do nosso dia a dia. Então, ambientes que a gente frequenta, pessoas com que a gente consegue estar sensível ao que está acontecendo ao nosso redor e assim a gente consegue ter as armaduras, né? O capacete da justiça que aqui nos ensina e realmente se revestir disso para que a gente seja blindado, né? Para que esses ataques não nos afetem. De que forma você trabalha nas tuas mentorias com as mulheres? E eu acredito que tu também tenha homens que são teus mentorados neste processo todo. Então, em primeiro lugar, a gente faz sempre um diagnóstico de entendendo o que está acontecendo com a pessoa nesse momento e qual é o objetivo dela, né? Então, o meu trabalho é totalmente personalizado, né? Não é nada de pacotes de mentoria ou não, né? Ele é personalizado para cada paciente mesmo, né? Para cada mentorado, sejam homens ou sejam mulheres. A mulher é a sua maioria, né? São poucos homens que chegam e os homens que chegam são irmãos, são maridos, né? De mentoradas. Então, eu trabalho realmente com a mente, né? Ligada à palavra de Deus.
Então, a renovação da mente é entender quais são os bloqueios, quais são os medos, as limitações que as pessoas carregam, porque muita gente traz desde a nossa infância, né, Sandra? Lugares que a gente ia, coisas que a gente escutava, o que a gente viu, percebeu durante a nossa vida, a gente vai muitas vezes sendo colocadas em rótulos, né? Então, muitas pessoas vivem pelo que as pessoas falam delas, né? Porque as pessoas acham delas, né? Mas a gente tem que viver alinhado ao que Deus criou, né? Deus criou você, criou a mim de forma única, né? Então, é essa questão que a gente vai começando a compreender com cada mentorado. Qual é o objetivo, quais estão sendo as dificuldades, que rótulos tem, né? Para que a gente possa, então, desprogramar, então, liberar da mente dele, né? Das próprias células mesmo, e ter uma vida mais fácil, mais leve e livre. Pois é, mas é tão difícil às vezes a gente se livrar de alguns padrões que a gente traz, por exemplo, eu digo isso por mim, às vezes eu me vejo fazendo coisas que a minha mãe fazia e eu condenava nela, e hoje eu repito esse padrão. Como é que a gente se livra de tudo isso? Esses padrões, que a gente chama de caminhos neurais, tá? É a repetição. Então, tem uma história de um livro, Os Segredos da Mente Milionária, que conta, né? A mulher fazia um certo tipo de refeição, né? Sim. Cortava, picava a carne de um jeito, e o marido começou a questionar o porquê. E ela não sabia, porque ela fazia por repetição, né? Então, são os padrões mentais que a gente carrega, né? E assim, a mãe dela fazia igual, foram perguntar para a avó, e a avó disse porque a panela era pequena, né? A dela, porque ela picava, por isso que ela picava carne, né? E ela diz, até hoje vocês não compraram uma panela maior, né? Então, a gente vê por repetição de padrões mesmo. Então, às vezes a gente condena, como você falou, o que as pessoas faziam, a forma que ela fazia, só que você conviveu por muito tempo naquele ambiente. Então, está registrado nas tuas células, está registrado na tua mente aquele padrão. Então, para quebrar isso, eu preciso entender a raiz mental, onde é que está a raiz disso? E como eu quero criar uma vida diferente para mim? Então, eu preciso trazer esse entendimento. A gente vê a população muito acelerada, tem pessoas que não conseguem nem dormir sem se desligar dos problemas. Vivem naquela velocidade que não conseguem apreciar o sol, dar um abraço no filho com mais tempo, enfim, aquelas coisas tão simples, mas que têm uma importância muito grande. Como é que a gente começa a desacelerar a mente? Eu acredito que um dos principais fatores é parar com a comparação, né? Hoje nós temos uma ferramenta aqui, que a gente rola aqui e a gente fica se comparando o tempo inteiro. Então, a gente compara o nosso bastidor com o palco da vida da outra pessoa, né? Então, isso nos acelera muito porque eu quero viver o que aquela pessoa está vivendo. Só que eu paro de olhar para o meu processo, para o meu propósito, para o meu chamado. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo de Deus. Então, as pessoas estão numa busca incessante porque muitas vezes elas não sabem nem o que elas estão buscando. Elas estão querendo se comparar ou querer algo que a outra pessoa tem. Só que eu costumo dizer que Deus é tão maravilhoso que Ele fez cada um com a sua digital, né? Não existe nenhuma digital igual em mais de 8 bilhões de pessoas. Então, a gente precisa compreender, ter esse entendimento que cada um de nós tem um propósito, tem um tempo aqui. E se eu não aproveito o meu dia de hoje, o dia de hoje passa, né? O ontem já foi, mas o hoje é o nosso maior presente. Então, se eu não consigo parar para, às vezes, dar um abraço no meu filho, fazer uma refeição para minha família, eu estou perdendo tempo de vida. E aonde é que eu estou indo com esse tempo? Realmente eu quero só o que o outro tem? E onde é que está o meu propósito? Como eu vou passar a minha vida, sabe? Então, muitos questionamentos que as pessoas precisam ter, mas é possível desacelerar, tá? Só que a gente precisa compreender o meu propósito. Quais são os meus propósitos, né? Dentro da minha casa, dentro da minha família, com o meu trabalho, na própria sociedade, né? Então, a gente precisa aprender, sim, desacelerar, é possível. E quanto mais eu estiver conectada com a espiritualidade, entendendo o que Deus quer pra gente, cada uma de nós, eu consigo fazer esse movimento de desacelerar, com certeza. Qual a relação de tudo isso com o café? O desacelerar realmente, né? O café com fé, como eu falei, é um ritual diário que nasceu realmente sem pretensão, né? Sim. Mas no ano passado, ele tomou uma pretensão diferente. Eu passei por um desafio de saúde com o meu pai. E na pior semana que ele tinha feito uma cirurgia, né? Pior semana do pós-procedimento, eu recebi um direcionamento de Deus, dizendo que eu precisava entregar algumas lives específicas sobre um assunto, né? Que era medos. E era nos 3 dias que ele estava internado no hospital. E eu marquei as lives. No primeiro dia, eu praticamente desmarquei, porque ele estava muito mal. E aí Deus me disse, tu precisa ir lá entregar. Aqui ele está no hospital, ele está bem cuidado, e tu vai entregar, né?
E aconteceu. No dia seguinte das 3 lives, ele me disse, agora você vai começar toda semana. Todas as segundas-feiras, a live de Café com Fé para ativação das pessoas. E toda semana ele me entrega uma palavra. Então, não sou eu que preparo. Às vezes eu preparo alguma palavra, mas chega na segunda-feira de manhã, que é o nosso horário do Café com Fé, e ele me entrega outra, né? Então, esse é o grande ponto. É o Café com Fé. O café já nos ativa, né? Literalmente. E se a gente for olhar, Sandra, pela história do Café com Fé, é muito parecida com a nossa, né? O café, a fruta do café é retirada, né, do seu pé. Ela fica passando por secagem por longos dias debaixo do sol, né? Sim. Então, depois passa por torra. Então, muitas vezes a gente está no meio do fogo também e a gente não percebe que às vezes isso está nos moldando, está querendo tirar, realmente extrair de nós o que é o nosso melhor, né? Então, a gente passa por torra, o café passa por torra, passa ainda por ser moído, né? E ainda, para realmente extrair o sabor do café, ele passa pela água quente, né? Então, são muitos processos que o café passa até chegar na nossa xícara, para que a gente possa desfrutar do verdadeiro sabor dele, do propósito dele, e assim também é com a nossa vida. Então, a gente passa por muitos processos para entender, às vezes, o meu propósito, o nosso propósito, né? Então, o café é essa parte, nós entendermos que o processo do café é muito parecido com o nosso. E o Café com Fé é o desacelerar, é o entender que quanto mais conectada com Deus, né, com a espiritualidade eu tiver, e tiver um tempo para um café, né, ainda melhor. Mas muitas vezes Deus vai falar com a gente nos momentos mais inapropriados, né? Na mulher, seja lavando a louça, arrumando a sua cama, não especificamente quando estamos com uma xícara de café na mão. Então, o Café com Fé surgiu para realmente ativar as mulheres. Pois é, como é que nós mulheres principalmente, podemos ter essa certeza que é Deus que está falando conosco e que está nos direcionando para aquele determinado caminho? Sabe que isso é uma dúvida frequente das mulheres, Sandra. Muitas pessoas perguntam, Dai, como é que você escuta Deus, né? E o que acontece? Quanto mais intimidade eu tenho com a palavra, né? E tem um investimento que a gente pode fazer todos os dias, que é a oração. Que não nos custa nada, custa apenas o tempo, né? Então, quanto mais conectada, quanto mais relacionamento eu tiver com Deus, quanto mais intimidade eu tiver com Deus, eu vou ter a certeza de que é Ele quem fala comigo e não é o meu ego, né? Muitas pessoas confundem a nossa vontade da carne com as vontades que Deus quer para nós. Então, quanto mais intimidade eu tiver, a minha sensibilidade, né, que a gente tem, então nós temos sensos do nosso corpo mesmo, né, que compreendem que é Deus falando com a gente. E por que é tão difícil entender a Bíblia, entender o que ali está querendo dizer para a gente? Existem algumas versões que são muito difíceis de compreensão mesmo, né? Tem a nova versão internacional, que ela é um pouco mais fácil a nomenclatura dela, né? Mas muitas vezes a pessoa, ela não se coloca inteiramente aqui, num tempo de leitura. Porque às vezes eu quero ler, eu posso ler um versículo por dia e entender o que aquele versículo quer dizer é o suficiente. Mas as pessoas leem às vezes só por passar o olho, né? Não tem o mergulho realmente na palavra que a gente precisa ter. Então, quando eu escolho mergulhar, tá? Eu vou ter essa compreensão. E no nosso mundo, as pessoas estão sedentas, né? Por Deus e pela espiritualidade, porque muitas pessoas sentem um vazio que não é preenchido por nada, né? Que muitas vezes as pessoas querem se anestesiar com algumas coisas, né? Sim. Mas o que a gente precisa realmente é da palavra de Deus, é esse manual, é o relacionamento com Deus, para que a gente possa realmente transbordar o que a gente precisa. Ainda temos muito o que construir para tornar as mulheres mais seguras de si, mais capazes de lutar pelos seus sonhos, de buscar os seus ideais? É possível tudo isso, Sandra, mas eu acho que é assim, Sandra, principalmente nas relações, vamos colocar familiar, né? Sim. Quando o homem assume o seu papel verdadeiro, tá? A mulher se sente com mais liberdade, se sente mais segura a realmente entender qual é o propósito dela, qual que é o entendimento que ela precisa ter sobre a vida. Eu acho que o grande ponto é esse. Quando nós tivermos homens fortes dentro da nossa casa, das nossas relações, a gente consegue saber. Porque na Bíblia fala que é a mulher que edifica o seu lar, né? Então, com as nossas mãos, a gente consegue construir ou destruir. Tanto a nossa casa, quanto a nossa vida, quanto a nossa carreira. Então, é esse grande entendimento. Eu preciso entender se eu sou uma mulher de virtudes, né? Que realmente edifica a casa, que cuida do lar. E, além disso, trabalha, faz seu propósito, faz tudo isso, porque é muitos pratos que a gente precisa equilibrar, né, Sandra? Muitos. É muitos pratos.
Então, muitas vezes a mulher se vê sobrecarregada com tudo isso, tá? Mas eu preciso entender e fazer o equilíbrio disso. Quais realmente as coisas principais que eu preciso cuidar, que eu preciso olhar em primeiro lugar, né? Então, eu preciso ter disciplina, domínio próprio, para realmente compreender o que está em primeiro lugar e, assim, poder fazer o trabalho com melhor facilidade, né? E com leveza no nosso dia a dia. Como é compreender e acolher esses novos modelos de família que têm surgido nos últimos anos? Sabe que é algo que é um desafio, né? Sim. Porque tem saído muito do padrão, como nós falamos antes, né? Mas eu acredito que cada uma tem... Nós nascemos com um poder, apenas um poder, né? Que é o poder de escolha. Então, as famílias que estão surgindo de forma diferente, Sandra, elas precisam ser acolhidas, né? Porque é um poder de escolha delas, é o livre-arbítrio delas. Então, não cabe a nós julgarmos. Acho que um primeiro ponto é esse. Quanto menos a gente julgar e compreender que essa é uma escolha delas, fica tudo mais leve. Já é muito fácil a gente criticar a política, criticar as situações, criticar o clima, criticar tudo. Por que que a gente tem dentro de nós essa crítica tão aguçada? É muito mais fácil olhar para fora do que para dentro, né? Sim. Acho que o grande ponto é esse. Então, quando eu estou criticando, eu estou rindo do que está acontecendo fora, eu estou julgando o que está acontecendo fora, eu escondo o que acontece dentro. Então, é muito mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro de nós, né? Então, às vezes, essa crítica é um padrão, sim, né? Então, por exemplo, é um padrão de reclamação. A gente vive vendo pessoas que reclamam por tudo, né? É um padrão de pensamento. Então, a gente precisa sair desse molde dessas pessoas, né? Então, na própria Bíblia fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, né? Então, a gente precisa começar a compreender o que eu falo, né? O que eu falo tem poder, o que eu penso tem poder, como eu ajo tem poder. Então, as críticas, tudo que eu falo é um fruto. Na Bíblia também fala que tudo que a gente sai pela nossa boca também a gente se alimenta disso. Sim. Então, a gente precisa começar a compreender que tudo isso tem um resultado depois. Então, quanto menos crítica, né, Sandra, a gente consegue começar a compreender, não só criticar e entender o que está acontecendo, seja na política, seja em qualquer lugar, né? Eu acredito que o teu grande desafio de vida seja ajudar mulheres. Quais são os próximos passos aí para transformar mulheres? Mulheres, às vezes, que a gente atinge e não sabe que atingiu ela. Sabe que eu estava conversando com uma mentorada há uns dias atrás, num café. Ela veio, ela mora no Rio de Janeiro, ela veio para cá. Sim. E a questão do café com fé, das segundas-feiras, ela disse, por muitas vezes eu quis te mandar mensagem, dizer que isso serviu para mim, que realmente o que tu falou era o que eu precisava ouvir, né? Os próximos passos, hoje, nessa semana mesmo, a gente está lançando uma comunidade, né? Que é a comunidade Reconheça a Tua Luz, que é para mulheres, né? Então, para que a gente possa realmente atingir cada vez mais mulheres e não ficar apenas no café com fé que a gente faz, mas ele não é um mergulho que a gente precisa, né? Então, as mulheres terão essa comunidade por 1 ano, mais 6 semanas de aceleração, de ativação que a gente vai ter para elas, justamente para desenvolver, né? Para elas se conhecerem melhor, para elas reconhecerem a sua luz, a sua essência, se ativarem, né? E realmente fazerem o seu papel dentro das suas próprias vidas. Então, essa comunidade vem com o intuito de realmente renovar a mente e de ativar totalmente a luz que cada uma de nós tem. Então, lá vai ser uma entrega profunda para as mulheres realmente se conhecerem, né? Exatamente. É uma entrega profunda, Sandra, né? Então, elas vão ter, por 1 ano, estarem se trabalhando, estarem se olhando. Então, a comunidade, ela é uma ambiência, né? Então, o poder do ambiente nas nossas vidas, ele é muito importante. Então, quanto mais a gente compreende que os ambientes que eu estou, eles também me desenvolvem, tá? A comunidade é isso, é uma ambiência, né? Então, realmente é uma renovação da mente, é um trabalho com as emoções, então de inteligência emocional e tudo ligado à palavra de Deus. Então, são princípios conforme a palavra de Deus. Daiane, eu quero te agradecer por estar aqui hoje falando um pouquinho do teu trabalho e eu tenho certeza que em algum momento, alguma fala tocou você que está nos acompanhando e não se trata de igreja, não se trata de nada, se trata de fé, da tua relação com Deus. É o que importa e é o que é necessário para a nossa vida, né?
Com certeza, Sandra, sou muito grata pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. E lembrando que a gente conversa então sobre espiritualidade, né? Não sobre religiosidade, que são coisas bem distintas e muito respeito, sim, a todas as religiões, né? Mas quanto mais a conexão com Deus, que é com Ele, a nossa conexão realmente, a gente não precisa ter nenhum intercessor no nosso meio, é somente nós e Deus. Nós somos filhos dele. Somos filhas amadas, exatamente. Verdade, é bem fácil conversar com o Pai, né? A gente tem essa experiência de a gente dentro de casa, então a gente tem que entender que a nossa relação é muito íntima com Deus e Ele está pronto para nos ouvir sempre. Amém, assim seja, né? Muito obrigada pela oportunidade, Sandra, é um prazer estar aqui. Da mesma forma, obrigada. Obrigada.